A paz do Senhor a todos. Irmãos, hoje damos início a uma série de mensagens semanais, nas quais eu gostaria muito de ir explicando aos irmãos sobre o surgimento da nossa igreja. Mas, antes disso, eu gostaria também de explanar sobre Jesus e o seu ministério e os seus planos, porque esta igreja é fruto da segunda vinda de Cristo. Portanto, eu irei dar uma pequena explanação hoje e toda semana sairá também mensagens em continuação, até eu poder explicar principalmente sobre a finalidade desta igreja apostólica. Eu irei explicar sobre a obra gloriosa da Virgem Maria Santíssima, porque a Santa Vó Rosa em tudo dependeu da ajuda da Virgem Maria para poder iniciar e completar seu ministério. Porque, irmãos, a Virgem Maria foi pedra fundamental no cumprimento de todos os planos do nosso Deus. Já era milênios que Deus havia prometido que enviaria o Cristo, principalmente através do santo profeta Isaías. Mas ele só pôde realizar o cumprimento desta promessa quando encontrou na pessoa da Virgem Maria todas as qualidades divinas. Ela nasceu predestinada para ser a mãe de Jesus. Inclusive seus pais, São Joaquim e Santana, eram muito santificados, ao ponto de Jesus realizar um milagre dela, apesar de nascer de um modo natural da união dos pais, mas ela nasceu imaculada, a única antes de Jesus, que nasceu sem nenhuma influência do pecado original da raça humana. É por isso que ela é imaculada e nasceu com todas as virtudes divinas que Deus colocou em seu espírito para que ela pudesse cumprir a sua nobre missão de mãe do Salvador. E acontece, irmãos, que ela fez a parte dela, porque se ela não fizesse esforço e sacrifício, seria praticamente impossível usá-la para uma obra tão crucial naquela época. Mas ela, irmãos, não temeu. Foi sempre corajosa, humilde, amorosa, caridosa, bondosa e tinha em seu espírito uma fé muito viva. Lia as Escrituras Sagradas e cria na vinda do Cristo e esperava ansiosa que o Cristo surgisse entre os homens para ser o Salvador da humanidade. E então Deus percebeu que ela iria cumprir mesmo a sua nobre missão, mas providenciou que ela se casasse bem jovem com São José, que já era um senhor, por causa do plano de Deus. Ela precisaria ser concebida sem pecado, virgem, pura, santa e imaculada, para dar à luz ao Cristo, que seria Jesus. Mas, se ela concebesse, como concebeu, por obra e graça do Espírito Santo, sem interferência de homem, mas se ela engravidasse sem ter marido, naquela época, lá nas regiões da Palestina, com o fanatismo religioso que dominava grande parte das pessoas, ela estaria arriscada até mesmo de ser condenada ao apedrejamento. Então Deus providenciou
que ela se casasse com um senhor muito piedoso, São José, que vinha da linhagem de Davi. Porque a promessa foi feita que o Cristo surgiria da linhagem do santo profeta Davi. E nasceria na terra de Davi, isso é, em Belém da Judeia. Então, o que aconteceu? Deus fez ela se casar bem jovem. E no dia do casamento, assim que terminaram de receber a bênção nupcial no templo e se dirigiram ao seu lar, a Virgem Maria entrou no seu quarto para trocar suas vestes. E assim que fechou a porta, o arcanjo Gabriel lhe apareceu e fez a ela a anunciação que ela seria concebida sem pecado por obra e graça do Espírito Santo. E ela então daria a luz ao Salvador da humanidade, virgem, pura, santíssima e imaculada. E ela então aceitou e disse ao anjo: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E naquele instante o poder de Deus a ungiu e a fez conceber por um milagre do céu, sem nenhuma interferência de homem. E o que ela fez? Ela viajou para uma cidadezinha montanhosa da Judeia, onde residia sua prima, Santa Isabel, esposa de Zacarias, porque Deus já havia providenciado a cura de Isabel, porque ela era estéril e idosa e não tinha filho. E Zacarias também era idoso, seu esposo. Mas Deus, por um milagre, a curou. E ela concebeu de modo natural, através da união com Zacarias, seu esposo. Mas concebeu e deu para dar à luz a São João Batista, que seria um grande profeta e que seria o precursor do Cristo. Iria começar, em determinada ocasião, a batizar as criaturas nas águas do Rio Jordão, num batismo de arrependimento, para abrir os caminhos para que Jesus pudesse iniciar então o seu ministério de Salvador, de Cristo e de Redentor. Então a Virgem Maria dirigiu-se para lá. Não que ela abandonou São José, mas ela, por inspiração divina, viajou e foi e ficou na casa de Isabel, sua prima, até perto de nascer São João Batista. Tanto que quando ela entrou na casa de Isabel, esta, inspirada por Deus com a unção do Espírito Santo, lhe disse: que honra receber no meu lar a mãe do meu Senhor. De hoje em diante serás considerada bem-aventurada entre todas as mulheres. E ali ela permaneceu com Isabel até prestes de São João Batista nascer. E daí ela voltou, a Virgem Maria voltou para Nazaré da Galileia, onde ela residia. E quando São José a viu, percebeu que ela estava gestante e não havia coabitado com ela. Então, ele tramou de abandoná-la à noite, às ocultas. Mas acontece que o arcanjo também apareceu para ele e lhe disse: não temas receber tua esposa, porque o que nela está gerado é por um milagre do Altíssimo, e o ente santo que dela nascer será o Salvador da humanidade, e o seu nome deverá ser Jesus. Então, irmãos, ele era muito fiel, muito consagrado, muito humilde, muito santificado. Ele acatou o recado do anjo e a recebeu.
e deu a ela toda a proteção, e não a conheceu antes de Jesus nascer, porque ela precisaria dar à luz, virgem, santa, pura, imaculada, nestas condições, porque o ente santo que ela estava gerando é realmente Jesus, mas o Cristo, o Filho do Altíssimo, o primogênito do Pai, que já existia no céu, participante da Trindade excelsa. Porque Jesus, irmãos, lá na eternidade, foi o primeiro Filho, o primeiro santo que Deus criou em espírito, lá na glória de Deus, para que ele fosse participante da Trindade excelsa. Tanto é que Jesus ajudou até a Deus e ao Espírito Santo a criar a raça humana. Por isso que quando Deus criou toda a natureza, a terra, os mares e também os astros, o espaço sideral e também tudo que existe de bom no globo terrestre, por fim ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não disse eu faço, ele disse façamos. Era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Portanto, Jesus, irmãos, já existia no céu, desde a eternidade, mas precisou nascer como homem para pagar o preço do pecado e garantir a salvação a todos os humildes, sinceros e bons de coração que viessem a crer no seu sacrifício, na sua ressurreição e no poder glorioso de Salvador que ele sempre possuiu. Então notem, irmãos, que Jesus realizou um ministério glorioso, principalmente nos 3 últimos anos, e deu provas ao mundo que realmente ele é o Cristo, o Salvador da humanidade. Mas precisou dar-se em sacrifício para substituir um ritual mosaico que praticavam, sacrificando ovelhinha, para, através do sangue inocente da ovelha, aspergir os fiéis para que ficassem livres dos pecados, para que fossem perdoados dos seus erros. Então Jesus precisou, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de dar-se em sacrifício vivo na cruz e derramar o seu sangue inocente em favor de toda a humanidade, de todas as eras, de todas as gerações. Um sacrifício de um valor eterno, por causa da santidade que ele sempre possuiu. E quando ele foi crucificado, cumprindo assim o final da sua missão terrena, ele então deixou sua mãe aos cuidados dos apóstolos, porque na cruz ele viu sua mãe ao pé da cruz e ao lado dela o apóstolo amado, São João. Então ele lhe disse: mãe, eis aí seu filho. E disse ao apóstolo: filho, eis aí sua mãe, entregando-a aos cuidados dos santos apóstolos e também dando a eles a orientação que ela seria a mãe deles daí para frente, para ajudá-los, consolá-los, aconselhá-los, dirigi-los também, para que eles tivessem forças e coragem de pregar o Evangelho, enfrentar todas as lutas naquela época tão difícil e também fundar a Igreja Apostólica Primitiva. E a Virgem Maria participou ativamente na obra que eles realizaram, ajudando-os em tudo, numa época em que a mulher não tinha muito valor para os homens, não. Eram até desprezadas e quase nem podiam falar. Mas ela, ocultamente inspirada por Deus, orientou
os santos apóstolos e muitos aconselhou e os ajudou para formarem a Igreja Apostólica Primitiva. E realmente conseguiram, com muita luta, com muito esforço, com muito sacrifício. Formaram a igreja, converteram milhares e milhares de criaturas ao cristianismo, mas aos poucos foram sendo levados aos céus. E aquela igreja foi passando para outras mãos. E depois de alguns séculos, não conseguiram vencer o pecado, porque naquela igreja não foi possível Jesus enviar e formar o outro Consolador. Porque antes de ser crucificado, ele disse aos apóstolos: eu vou para o meu Pai, e é bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para que esteja convosco para sempre. E este Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não estáis preparados. Mas quando vier este Consolador, ele vos anunciará todas as coisas, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, e realizará uma obra e milagres maiores daqueles que eu realizei, e também vos anunciará tudo o que há de vir. Então ele prometeu um outro Espírito, semelhante a ele, que iria nascer com todos os dons, poderes e virtudes, à semelhança dele, uma outra pessoa, para que nesta terra continuasse a obra que os apóstolos iriam iniciar, que realmente necessitou, irmãos, de um outro Consolador, porque a Igreja Apostólica Primitiva não teve essa honra de ter alguém em seu meio digno de se tornar no outro Consolador, à semelhança de Jesus, para dar continuação à sua obra de redenção de um modo perfeito. Porque, irmãos, uma igreja, para realizar sua obra perfeita, ela tem que vencer todo o pecado durante toda a sua existência e dar oportunidade de salvação a todas as criaturas existentes nesta terra. E depois arrebatar um povo santo ao céu, preparar um povo digno do arrebatamento. Porque o arrebatamento foi uma promessa que Jesus fez ao Pai, que em determinada ocasião, no fim dos tempos, ele prepararia um povo muito grande, de modo que esse povo seria muito bem preparado, ao ponto de vencer todo o pecado e em determinada ocasião os fiéis serem arrebatados aos céus, sem passarem pela morte física do corpo, derrotando o poder da morte como Jesus derrotou com a sua ressurreição. Mas isso, irmãos, a Igreja Apostólica Primitiva não conseguiu realizar por falta do outro Consolador, que não pôde ser formado no meio deles. Então o que aconteceu? Mais ou menos no ano 313 da era cristã. Os santos apóstolos já estavam todos nos céus, a Igreja Apostólica Primitiva havia passado para outras mãos, e Constantino fingiu que se converteu ao cristianismo querendo simplesmente apoio de voto, porque ele queria se eleger. E começou a dar muito dinheiro àquela igreja, e o povo foi se esquecendo dos ensinos dos santos apóstolos. Desejo que a Santa Vó Rosa, o profeta irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Deus lhes abençoe grandemente e lhes ajude a entender a nossa santa doutrina, para que mereçam também as bem-aventuranças que Jesus deixou no Evangelho àqueles que lhe fossem em tudo fiéis. A paz do Senhor a todos.